Deus abençoe. Boa noite, tudo bem com vocês? Sonara José aqui falando. Estamos aqui mais uma vez com a presença do presbítero Gilberto. Ele está aqui com a oportunidade de falar aquilo qual o Senhor ministrou ao seu coração, amém? Abre os seus ouvidos espiritual, abre o seu coração, estejais atentos no que o Senhor vai falar ao meu e ao seu coração nesta noite. Presbítero Gilberto. Amém, povo de Deus. Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos vossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos, quero te deixar uma palavra de reflexão nessa noite para vocês que são inscritos neste canal. Peço aos irmãos que deixem seu like, irmãos, para que o YouTube venha ver que esse canal tem relevância, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, pois bem, vamos lá, Salmo 51, versículo 3, que diz o versículo 3: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pois bem, meus irmãos, sabemos que Deus chama Davi, na casa do seu pai. Davi vivia no anonimato. Davi não era ninguém. Davi não tinha atrativos e nem qualificação nenhuma para reinar. Mas Deus é aquele que chama as coisas que não são, para confundir as que acham que são alguma coisa. Deus chamou Davi. Davi teve um começo brilhante. Davi começou adorando ao Senhor, salmodiando, vencendo muitas guerras, vencendo muitas pelejas. Mas no meio da sua caminhada, aconteceu uma situação com Davi, que Davi caiu em pecado, como vocês conhecem a história, com a mulher do seu criado, com a mulher de Urias. E a Bíblia diz que por causa do pecado de Davi, morreu 70 mil homens. Irmãos, o que Davi fez, perante os olhos humanos, não merecia ter perdão. 70 mil pessoas é mais da metade da população de Santo Antônio de Jesus. Digamos que seja mais ou menos a população de Cruz das Almas. Morreu todos ao fio da espada por causa de Davi. Imagino no dia seguinte desta peleja que Davi forjou. Pessoas mortas, cheio de sangue pela cidade. Situação terrível, irmãos. Como voltando a dizer, perante os olhos humanos, não merecia ter perdão. Mas a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E o pecado de Davi pagou uma consequência muito grave. Porque todo rebelde, irmãos, também um dia alguém vai ser rebelde com ele. E Davi, irmãos, tinha muitos filhos, tinha um harém muito grande, com muitas esposas e com muitos filhos. Mas chegando um dos seus criados, lhe deu uma notícia que tinha nascido um filho muito belo, um filho muito lindo. A saber, o nome do menino era Absalão. E Davi criou Absalão no palácio. Davi criou Absalão com todo amor, irmãos. Os outros eram criados no harém, mas Absalão foi criado no palácio. E você sabe, irmão, que aquilo que o homem faz, o homem passa pela lei da semeadura. O homem só colhe o que planta. Davi pensou que o que ele fez, Deus não ia cobrar dele. Mas Deus cobrou, irmãos. De tal forma que tinha um filho, um dos filhos dele, chamado Aminon. Esse Aminon se fez de doente e tirou a virgindade da filha de Davi, que era irmã dele. Essa menina colocou terra sobre a cabeça e rasgou as suas vestes. E encontrando um dos seus irmãos, que era Absalão, que também era irmão de Aminon, Absalão ficou irado e vendo aquilo e perguntou: quem foi que fez essa maldade? Ela disse: foi o nosso irmão Aminon. E Absalão, sabendo disso, atucaiou Aminon e matou Aminon. E Davi, sabendo que Absalão tinha matado Aminon, Davi ficou ardendo em ira.
ficou enraivado. Mas o defeito de Davi foi que Davi não chamou Absalão e julgou Absalão. Absalão fugiu diante da presença do seu pai. Passou alguns anos fora, diz a história. E depois que ele voltou, Davi veio de chamar ele, punir ele, Davi deixou as coisas correr frouxas. Davi já estava pagando o preço da sua rebeldia. Quando Absalão voltou com um sentimento diabólico. Voltou com um sentimento divisor, irmãos. Jesus disse que todo reino dividido por si mesmo, ele não subsistirá. Estamos vivendo a era da rebeldia, irmãos. Eu nunca vi uma era tão difícil como essa nova. Muitos ministros com o espírito de Absalão, irmãos. Com o mesmo espírito que usou Absalão. Querendo dividir o reinado. Muitas das vezes, irmão, não tem chamado para ser líder, mas não quer ser subordinado a ninguém, não quer ser guiado por ninguém, irmãos, quer andar com as suas próprias pernas, irmãos, e muitos deles acabam quebrando a cara, irmãos. Foi assim que aconteceu com Absalão. Absalão sentou no trono do seu pai, tomou as mulheres do seu pai. 10 mulheres de Davi, Absalão tomou. Blasfemou o nome do pai. Sentou no trono no lugar de Davi. Estendia o cetro de justiça. E Davi fugiu diante de Absalão para não morrer. E foi para um lugar chamado Vale do Cedro. E Davi ficando lá, irmãos, nasce o Salmo 3, que é conhecido como o Salmo das Lágrimas. O salmo da angústia. Davi estava sentindo o peso do que Absalão tinha feito com ele. Mas o que me chama a atenção é no capítulo 3, no versículo 7 do livro de Salmos, quando ele diz: Senhor, acerta o meu inimigo no queixo. Não te preocupa não, irmãos, se estão agindo de rebeldia. Você que é obreiro, você que é pastor, você que está apacentando pessoas que querem dividir, rachar o ministério, tenha certeza, irmãos, que o fim deles vão ser como o fim de Absalão. O que Absalão fez com seu pai Davi, ele pagou. Absalão estava cavalgando no campo, enrolou o cabelo, onde a sua vaidade, onde a sua beleza estava, sobre uma árvore. E um soldado veio e feriu Absalão, atravessou Absalão com uma lança. Me faz lembrar de um pastor velho, pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, pastor Samuel Cântara. Ele já estava idoso, irmãos. Quiseram tomar a presidência das mãos de Manuel Cântara. E um dos pastores da Assembleia de Deus sofreu um infarto. E ali, irmãos, ele ficou no hospital internado, entubado. Mas foi propósito de Deus. Deus levou o pastor aos céus e mostrou o que estava acontecendo na terra. E o varão que conduzia o pastor na visão disse: eu, o Senhor, eu tenho visto o que eles fez com o pastor Samuel Cântara. Eles diziam na convenção: vamos expulsar o anjo velho e colocar um anjo novo. E o varão que conduziu o pastor que estava na visão disse: eu vou cobrar deles como eu cobrei de Absalão. Tem muita gente aí, irmão, rachando ministérios. Pessoas, irmãos, que são para ser obreiros e não presidente de campo. Rachando os ministérios das igrejas, irmãos. Querendo dividir o corpo de Cristo, irmãos. Jamais, irmãos, eu vou querer ser presidente de algum campo ou dividir algum ministério, sendo que o Senhor não me chamou para isso. O Senhor me chamou para somar e não para dividir, irmãos. E há esse sentimento divisor nos nossos dias, irmãos. Mas tenha cuidado, irmãos. Não queira ser rebelde, porque todo rebelde paga o preço. Lembra de quando Abirão, Adatã,
montaram uma congregação para congregar contra Moisés. Eles 3 e mais 250 homens congregaram contra Moisés. A Bíblia diz que a terra se abriu e Deus engoliu a todos, irmãos. Não podemos mexer com os ungidos de Deus, porque com ungidos só o Senhor pode tratar, irmãos. Davi teve o seu perseguidor nas suas mãos, que era o rei Saul, e ele não matou. Então, irmãos, é tempo de nós acordarmos, irmãos. Não deixarmos ser levados, irmão, por ventos de contendas. Deixar ser levado pelo esse espírito divisor, irmãos. É tempo, irmãos, de nós se unirmos. Porque Jesus disse que todo reino dividido por si mesmo, ele não subsistirá, irmãos. Todos aqueles irmãos que tentam dividir a obra de Deus, o fim é o fracasso, irmãos. Queira ser você ovelha e não bode, irmãos. A ovelha, ela só pasta enturmada, mas o bode gosta de se isolar e pastar sozinho, irmãos. E isso, muitos têm morrido espiritualmente, irmãos, trazendo coisas segundo as suas próprias vontades, segundo as suas próprias concupiscências, irmãos. Pessoas que não querem ser subordinado a ninguém, irmãos. Estão vendo muita gente aí, irmãos, como disse o profeta Micaías, vagando sobre os montes, como ovelhas que não têm pastor. Agradeço a oportunidade, que Deus vos abençoe.